revisitei o texto de Lucas, capítulo 7. É um texto que de vez em quando eu falo nele, porque para mim é um texto muito importante e nos ensina como nos relacionarmos com Deus. Lucas capítulo 7 conta a história da cura do servo de um centurião romano. E, embora eu use o mesmo texto, as coisas sempre saem diferentes. A gente nunca fala as mesmas coisas. E hoje mesmo me ocorreram novas ideias nesse texto. Quero convidar vocês à leitura. Lucas capítulo 7, do verso 1, vamos até o verso 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém. Eu gosto da versão de Lucas desse texto, que é mais detalhada do que a versão de Mateus, por causa dos diferentes grupos que falam com Jesus. Esta é uma experiência tão diferente que termina com a admiração de Jesus. Jesus ficou admirado com aquele homem. Era normal que Jesus deixasse as pessoas admiradas. Os evangelhos citam algumas circunstâncias em que as pessoas ficavam admiradas com o ensino de Jesus, com os milagres de Jesus, com a postura de Jesus. Jesus causava admiração nas pessoas, porque Jesus era fora de série. Jesus é incomparável. Tenho até conversado com vocês que essa nossa ideia de sermos iguais a Jesus, a gente precisa baixar um pouco a bola, né? Porque não é algo que a gente consegue por aqui. Na verdade, o propósito de Deus para nós é nos fazer semelhantes a seu Filho, e que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está muito claro lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Esse é o propósito de Deus. Nos fazer semelhantes a Jesus e que Ele seja o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Então nós seremos como Ele. Mas ainda nesta condição que vivemos, encarnados neste corpo adâmico, pó da terra, a gente não dá conta. Nesta sociedade que nós construímos, em que nós fazemos as nossas trocas de experiência, de vivência, de palavras, de ideias, de sentimentos, nesta sociedade a gente não consegue ser como Jesus. Jesus é inimitável, inigualável. Então ele causava espanto nas pessoas. E ver Jesus admirado com alguém merece nossa atenção. Então eu gosto desse texto por causa disso. Porque Jesus admirou-se da postura de um homem. Então eu me interesso, particularmente por essa história, porque se eu não dou conta de ser igual a Jesus,
Mas eu podia pelo menos tentar ser igual a esse homem. Entenderam? Eu gostaria de receber de Jesus uma aprovação, como aquele homem recebeu. Eu gostaria de causar em Jesus um impacto, como aquele homem. Eu sei que parece prepotência, arrogância, mas vamos colocar aqui todo mundo. Eu gostaria de que nós fôssemos pessoas que causássemos em Jesus a mesma alegria, o mesmo contentamento, essa estupefação que ele teve com o comportamento deste homem. Primeiro que não é um homem qualquer, ele é um gentio, ele é um romano vivendo entre os judeus. E os judeus achavam que eles eram o verdadeiro povo de Deus, o Israel eleito, o povo santo, os filhos de Abraão, o povo herdeiro das promessas. Eles se achavam superiores, eles se achavam aceitáveis na presença de Deus e achavam que os não-judeus, os gentios, era gente impura. A ponto, inclusive, deles não entrarem na casa de um gentio. Não terem contato com os gentios, não se sentarem à mesa com o gentio. Nós não vivemos nada parecido com isso. Nós aqui não temos uma postura como essa com ninguém. Pode ser uma coisa pessoal, né? Mas dizer assim, olha, com alguém desse povo eu não sento para comer. Com alguém desta profissão eu não sento para comer, com alguém dessa postura, dessa ideologia, eu não sento para comer, não entro na casa de alguém que faz isso. Um crente não vive isso. Aliás, um brasileiro normal não vive isso. Um brasileiro normal não vive isso. Não é? Nós não podemos ter uma atitude como essa no século XXI. Alguém dizer, hoje é dia da consciência negra. Então, alguém dizer assim, na minha casa negro não entra. Ou um negro dizer, eu não entro na casa de branco. Na nossa cultura, no nosso país, isso não existe. Eu trabalhei com um coreano e não fazia diferença ele ser coreano e eu ser brasileiro. De vez em quando ele reclamava dos brasileiros, mas é porque a mentalidade dele era outra, mas ele foi aprendendo. Ora, nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo que aprende a lidar bem com as diferenças. Mas naquela época não era assim. Os judeus se achavam superiores, os judeus se achavam povo santo, e os outros eram gente sem Deus no mundo, adoradores de ídolos que não mereciam consideração. Mas esse romano era diferente. Esse romano tinha respeito pela religião dos judeus, a ponto de ter ajudado a construir a sinagoga. Então, quando ele, sendo romano, ajudou a construir a sinagoga, ele ganhou o respeito dos judeus. É por isso que quando ele precisou do favor de Jesus, o seu servo estava doente. É uma discussão inócua, né? Qual é a relação exata desse senhor e deste servo? Mas é admirável, primeiro, que ele se preocupe com a saúde do seu servo. E ele vai pedir a Jesus que cure o seu servo. Isso já mostra que ele era uma pessoa de coração generoso, de coração bom, que tratava os seus servos com dignidade, com respeito, com amor, não é? E ele não pede um favor para si, não pede uma cura para si, não é ele que está doente, é o seu servo que está doente. Então ele, que era reconhecido como um amigo dos judeus, porque ajudou a construir a sinagoga, usa esta relação favorável para enviá-los até Jesus. Vão a Jesus e peçam a ele que venha à minha casa para curar o meu servo. E os judeus têm uma boa imagem dele. Os judeus vão a Jesus e falam, Senhor, um romano pediu que o Senhor fosse à casa dele, curar o servo, e ele merece. Essa expressão é diferenciada. Ele merece a sua ajuda porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Olha o pensamento das pessoas, ele merece. Os judeus disseram, ele é gentil,
mas é gente boa. Ele é romano, mas é dos nossos. Ele merece. Jesus acolhe o pedido. Jesus se interessa e vai. Quando está a caminho, vem um outro grupo. São outras pessoas. Agora são amigos do romano, não são judeus mais próximos de Jesus. É gente mais próxima do romano. Ele manda alguns amigos dizer a Jesus: o nosso amigo romano disse que o senhor não precisa ir à casa dele. Basta que o senhor determine, que o senhor dê uma palavra de autoridade. E as palavras do romano foram estas: eu sou um homem sujeito à autoridade. E sei ter autoridade. Quando eu digo faça, para o meu servo ele faz. Quando eu digo para um comandado meu vai, ele vai. E quando eu digo volta, ele volta. Então eu sei o que é ter autoridade. E eu sei o valor da autoridade. E sei que o Senhor tem autoridade. Então não precisa vir à minha casa, mas use a sua autoridade. Hoje nós temos muita coisa parecida com isso acontecendo. A amizade da religião. Muita gente é amigo dos religiosos hoje. A religião se tornou, por causa da sua aproximação com o poder, e por causa da oração. A religião sempre esteve perto do poder, viu gente? Religião e poder sempre andaram juntos. Por exemplo, no Brasil, o Império, uma das queixas da Igreja Católica contra o imperador é que o imperador reservou para si o direito de nomear os cargos mais altos da Igreja Romana no Brasil. E quando as bulas papais eram assinadas, o imperador, ele decidia se aquilo valeria no território brasileiro, no Império Brasileiro. Então os católicos não gostavam muito desse poder que o imperador mantinha sobre a religião. Ele nomeava certos cargos e ele, o imperador, decidia se as bulas papais teriam validade no Brasil ou não. É por isso que a Igreja Católica apoiou a proclamação da República, ou parte dela. Porque eles achavam que o imperador estava se achando. Queria censurar o Papa. Já imaginou, o Papa escrevia uma coisa lá em Roma e o imperador dizia, aqui não vale. O clero romano, no Brasil, não aceitava isso naturalmente. Então essas disputas de religião e poder já aconteceram de diferentes formas no mundo. Poder e religião sempre caminham juntos. E naquela época, esse centurião romano, que tinha autoridade na cidade, ele comandava a guarnição romana, ele resolveu fazer uma boa política de vizinhança com a comunidade judaica e ajudou a construir a sinagoga. É uma estratégia típica dos romanos. Agradar o povo para ter boa convivência. Mas não é isso que impressiona Jesus. Não é o fato deste homem ter sido inteligente, ou talvez até mesmo sincero, e ter feito política de boa vizinhança com os judeus. Não é essa qualidade que impressionou Jesus. Mas esse homem merece ser estudado. Ele foi inteligente. Sendo romano, ele respeitou a religião dos judeus, cooperou com a religião dos judeus e conseguiu o apreço da comunidade judaica, que normalmente tinha resistência aos estrangeiros. Este homem era, de fato, inteligente, mas não foi isso que cativou Jesus. A segunda atitude dele, quando ele manda os amigos dizerem a Jesus que Jesus não precisava vir à casa dele, é que vai causar impacto. Porque nesta segunda comitiva que ele envia a Jesus, ele expressa realmente quem ele é. Não é o que os judeus pensam dele, mas é o que ele pensa de si mesmo. Os judeus diziam, ele merece, mas ele diz de si mesmo, eu não sou digno de recebê-lo
em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Olha a diferença. Ele tinha a aceitação dos judeus, mas ele não se considerava digno de falar pessoalmente com Jesus. É um tipo raro de humildade. É um tipo raro de humildade. É mais comum alguém ser arrogante e orar naqueles termos: Senhor, tu sabes o que eu tenho feito. Deus, lembra-te de mim, porque eu, meio Neemias, né? Lembra do que eu fiz. Neemias tem isso, o livro de Neemias, cada história que ele conta termina lá: Senhor, lembra do que eu fiz. Então, essa é a natureza humana. De alguém chegar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado na tua presença. Senhor, eu tenho te buscado de madrugada. Senhor, eu tenho feito isso. Senhor, eu tenho feito aquilo. Senhor, eu mereço. É muito comum que nós usemos a nossa religiosidade como crédito para chegarmos a Deus e apresentarmos a nossa fatura. Ó Deus, eu tenho feito isso, agora o Senhor me deve. Está aqui a conta. Me paga, Senhor. Me dá o que me é de direito. Às vezes nós nos achamos melhores que os outros, nós nos achamos superiores, e é provável que nós sejamos mesmo. Eu espero que nós sejamos gente honesta, gente sincera, gente dedicada, gente de oração. Eu sei que nós podemos ser tudo isso, e devemos ser. Gente verdadeira, gente que perdoa. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Nós nascemos de novo por obra do Espírito Santo. Então a gente não tem dificuldade em perdoar. A gente não tem dificuldade em deixar para lá. A gente não tem dificuldade em ser generoso. É a nossa natureza. A árvore boa produz bom fruto. A árvore ruim, fruto ruim. Ninguém colhe maçã num cajueiro. Mas ninguém colhe caju no abacateiro. Cada árvore produz o seu fruto. Então nós somos de natureza boa, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo. Em nós, como escreveu Pedro, foi implantada a natureza divina. Então nós temos comunhão com Deus, Deus tem comunhão conosco, e isso tem que dar resultados, ora. Mas isso não nos dá o direito de nos tornarmos arrogantes, prepotentes, e de tentarmos assumir uma postura de quem tem autoridade. Porque este homem, por considerar-se indigno, colocou-se como alguém que está debaixo da autoridade de Jesus. Um dos males que eu vejo que surgiu na igreja brasileira, não é de hoje, surgiu há uns 30 anos atrás, de forma mais aviltante, mais irritante, um certo triunfalismo, uma ideia de que nós somos filhos do rei. Não é? Então, se você é filho do rei, você é príncipe. Se você é príncipe, você tem poder. Então, você diz para os principados, para as autoridades, e vai para cá, e amarra aqui, e amarra lá. Teve a época do pessoal mandar em anjo. Crente novo não sabe o que nós já passamos. Gente, vocês não sabem o que nós já vivemos. Cada coisa doida do pessoal mandar nos anjos. Teve um maluco que quis mandar até nos serafins, né? De vez em quando eu lembro desse fato do cara fazendo um evento grande lá em Camboriú. Nem vou falar que foi o Marco nem vou falar que foi o Marco Feliciano, que está lá no Balneário Camboriú, aquele congresso pentecostal cheio de gente. E ele lá: eu peço que um serafim esteja aqui nesse auditório, nesse lugar. Eu falei: cara, o cara é doido. Os serafins foram vistos orbitando o trono de Deus, voando ao redor de Deus, dizendo: santo, santo, santo. E ele quer, no Balneário Camboriú, tirar o serafim de lá para ficar orbitando ele. É doido um cara desse. Com todo respeito, depois vocês cortam esse negócio aí na internet.
Mas olha, ele não faz mais isso. Eu tenho certeza que ele não faz mais isso. E que se ele olhar esse vídeo, ele vai mandar cortar o que ele falou lá atrás, né? Provavelmente ele vai mandar cortar o que ele falou lá atrás. Ele vai dar razão para mim hoje. Ele já deve ter melhorado bastante, né? Mas era uma época que os caras achavam que podia dar ordem nos serafins. Porque mandar em anjo qualquer um mandava, né? Mas o cara, ele mandava no serafim, ele era um conferencista, né? Vocês entendem? Nós vivemos coisas que as pessoas tinham um triunfalismo, uma mania de grandeza. A igreja vai conquistar o mundo. Perto do ano 2000 tinha aquele negócio da última colheita, e nós vamos conquistar o mundo. E é uma teologia da conquista, né? Das disputas territoriais. Não era claro essa coisa, mas havia uma ideia de subjugar qualquer outro poder espiritual, de sufocar qualquer outra religião. Eu me lembro de ouvir as coisas assim, né? Da gente orar para fechar os terreiros de macumba, né? Gente orar para esvaziar a igreja católica. Eu lembro de um dia conversando com um amigo meu, o cara era do meu coração. Hoje a gente não consegue mais andar junto, mas na época eu falei, cara, eu fiz um negócio legal, estava batendo papo com o padre, a gente conversou, a gente almoçou. Ele falou para mim, o padre lá não gosta de mim não, que eu estou tirando todos os católicos da igreja dele e enchendo a minha. Aí a mulher dele só fez assim, cala a boca, né? Aquele negócio assim. Eu numa postura de diálogo e ele numa postura de competição. Talvez alguns de vocês digam, o pastor Zé Carlos está errado, ele é que está certo, a gente tem que esvaziar a paróquia Dom Bosco e encher a igreja batista. Talvez outros vão dizer, menos, eu não sei. Cada um faça o seu julgamento, tá? Mas essa fase triunfalista da igreja era muito complicada, porque a gente começou a acreditar mesmo que a igreja é a última Coca-Cola do deserto, que a igreja vai resolver todos os problemas do mundo, e entra aquela espiral, né, ascendente da busca do poder. Nós temos que colocar gente em todas as instâncias, temos que estar em todos os lugares, e esse crescimento, inclusive político da igreja, é coisa que começa ali nos anos 80, vai se estender nos anos 90, e vai chegar onde chegamos hoje. As grandes igrejas, os canais de televisão, as redes de comunicação, a cultura gospel. Houve um crescimento? Houve. Isso é bom? É. Nós somos semente de justiça? Somos. Nós podemos fazer muita coisa boa? Podemos. Mas isso não deve ser com um espírito de arrogância, de prepotência. Não deve ser pelo poder, porque o poder pertence a Deus. Tem um texto interessante da Escritura que diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, o poder pertence ao Senhor. O poder é de Deus. E a igreja esqueceu disso. Este homem para mim é um exemplo, porque ele diz, eu sei o que é autoridade. E eu estou me submetendo à sua autoridade, Jesus. Eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor cure o meu servo. Eu tenho autoridade, mas nesta questão eu não posso fazer nada por meu servo. Eu preciso de alguém que tenha uma autoridade superior à minha. Eu posso dizer a um soldado, vai, e ele vai, mas eu não posso dizer a essa doença, vai. Eu não posso curar o meu servo. E eu preciso que o Senhor Jesus use a sua autoridade. Porque nesta hora é a autoridade que o Senhor tem que pode me socorrer. Então ele se humilha. Eu estava ouvindo esses dias uma fala interessante de alguém. Ele estava dizendo assim, quando você é fraco e você trabalha com a não violência, talvez você seja apenas fraco. Você fuja do conflito, você fuja da luta, você defende a não violência, mas é só porque você é fraco. Se você entrar na luta, você perde.
Quem defende a não violência e é forte, esse sim o faz como quem tem autoridade e consciência. Vou dar um exemplo simples. Meu filho está lá em cima agora, né? Então, mas se eu mostrasse meu filho, vocês iam entender o que eu quero dizer, né? Por que eu não vou provocar uma pessoa grande, forte e musculosa? Por isso aqui. Falta de músculos. Às vezes quando eu brinco, rapaz, eu só não quebro você porque eu não dou conta, né? Então, eu não tenho musculatura. Eu não tenho força física. Nunca fiz luta nenhuma. Eu não sei lutar. Então, é lógico que eu vou defender a não violência, porque em qualquer briga a chance de eu perder é muito grande. Mas se eu fosse forte, grande como meu filho, e tivesse talvez a condição de subjugar alguém pela força, ou o Gildásio com o jiu-jitsu dele, vocês entendem? Alguém que domina a técnica, alguém que tem a força, quando ele faz a opção pela não violência, ele está abrindo mão de um poder que ele tem. Então, ele sim, certamente optou pela não violência, porque ele tem condição de ser violento, mas ele escolheu não ser. É uma outra frase do Vinícius, que vai ser fácil você entender. Vinícius dizia assim: só rico faz voto de pobreza. Quem é pobre não precisa fazer. Vocês entenderam a lógica? É isso aí, né? É isso que eu estou tentando dizer. Quem tem dinheiro e faz voto de pobreza, está abrindo mão de alguma coisa. Pobre não precisa fazer voto de pobreza, ele já é pobre. E quem é forte e abre mão da força, esse sim, optou pela não violência. Então, este homem aqui, o que eu estou tentando dizer é isso. Ele tinha autoridade, mas ele abre mão da sua autoridade, para dizer que a autoridade pertence a Jesus. Esse é o tipo de humildade que a gente precisa ter. E é aí que eu acho que a igreja se desviou, durante um tempo, do seu papel verdadeiro. A igreja se afastou do testemunho e do serviço para tentar exercer o domínio. A gente deixou de se preocupar em dar testemunho como quem serve, para tentar demonstrar que nós temos força para conquistar o espaço e o poder. Então a gente usou a autoridade de Deus de uma forma errada. A gente tentou alcançar a autoridade e o poder de Deus, não para glorificar a Deus, mas para construir a nossa própria glória. É só vermos as catedrais que foram construídas. Sabe o que vai acontecer com essas grandes catedrais que foram construídas, irmãos? Daqui a alguns anos? Ficarão vazias. Eu lamento dizer a vocês, eu sou, parece que um profeta do mau agouro. Mas há um tempo atrás tinha gente querendo fazer templo para 10 mil pessoas, na época do G12. Hoje ele não tem 1000 na igreja. Ainda bem que não conseguiram fazer. Tem muita gente que começou a fazer grandes templos, não deu conta de acabar. E algumas grandes igrejas fizeram. Existem grandes catedrais hoje. E o que vai acontecer com elas? Ficarão vazias. Em Portugal eu entrei num monte de catedrais antigas. Entrei numa capela muito pequena de um rei, das mais antigas, 1200 e pouco. Pedra, simples, pequena. Era uma coisa humilde. Depois de um tempo você entra, você vai vendo 200 anos, 300 anos, 400 anos, grandes catedrais, imensas, altares de ouro. Quantas pessoas lá dentro? Pedindo 5 euros para visitação para poder sustentar. Porque não tem mais função. Virou o quê? Um monumento. Virou monumento. Tânia até falou, não aguento mais entrar nessas igrejas velhas. Monumento. Museu. Está lá, para a gente visitar e deixar uma oferta de brasileiro para eles manter aquelas igrejas vazias. E as grandes catedrais que alguns andaram construindo, daqui a 20 anos, vão estar assim. Porque a igreja está indo para as casas.
A igreja está indo para um outro lado, nas lentes, nas telas. Quem diria? Nós estamos com mais cadeiras vazias do que cheias. E somos uma pequena igreja, um pequeno templo comparado com essas megas. A arrogância, a prepotência, não é uma boa semeadura. Até porque Jesus não mandou a gente construir catedrais. Jesus mandou a gente discipular pessoas. Jesus não mandou a gente construir impérios. Jesus mandou a gente servir as pessoas. Jesus não mandou a gente tomar o poder. Jesus mandou a gente, se quiser ser o maior, se fazer servo de todos. Este homem me inspira. Porque embora ele não fosse uma autoridade tão grande assim, em Cafarnaum ele era. E em Cafarnaum ele humildemente disse a Jesus que se submetia a ele. E o que impressionou Jesus? Duas coisas. A humildade deste homem, por aceitar a autoridade de Jesus, e principalmente a fé. Quando Jesus diz, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. O que Deus quer de nós? Humildade e fé. Aquela construção lá de Miqueias. O Senhor já te disse o que é bom, ó homem. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8 ou 8:6, acho que é 6:8. Ames a justiça, pratiques a misericórdia. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. É isso que Jesus também espera de nós, que a gente ande humildemente com Ele, mas que a gente tenha fé. A gente tenha fé, acredita em Deus. Tem gente agora que está desesperada, né? Lula ganhou, qual o problema, cara? Se o Bolsonaro tivesse ganhado, qual o problema? Eu não dependo nem de um nem de outro. Eu dependo de Deus. A minha fé está em Deus. A minha segurança está em Deus. A minha confiança está em Deus. A minha salvação está em Deus. O meu futuro está em Deus. O meu presente está em Deus, porque o meu passado eu também tenho vivido em Deus. Deus é o meu tesouro. Deus é a minha segurança e Deus é a minha paz. A minha fé está posta em Deus. É a Ele que eu sirvo, é dele que eu espero. É Ele quem cuida de mim. É Ele, e só Ele, a quem eu adoro, a quem eu sirvo e com quem eu tenho aliança. É só nele que eu confio. Porque já disse o salmista, não confiem em homens, nem em príncipes, nem em filhos dos homens, porque neles não há salvação. O fôlego é tirado, eles morrem. Eu não posso confiar num homem que é mortal. Eu não sei se amanhã ele vai estar aqui para falar ou para fazer o que ele prometeu. Eu tenho que confiar em Deus, porque passam os céus, passa a terra, mas Deus continua aí, firme e forte, fazendo o que quer, como quer e quando quer. Então põe a tua fé em Deus, confia no Senhor, agrade-se dEle, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu convido vocês, a, como eu, nos esforçarmos por uma vida mais humilde, mais modesta, mais centrada não em nós mesmos, mas mais firmada na confiança em Deus e no amor solidário pelo próximo. Aquele centurião romano estava mais preocupado com seu servo do que consigo mesmo. E humildemente impressionou Jesus com sua fé. Que eu e você sejamos assim. Estejamos mais preocupados com aqueles que mais precisam e estão ao nosso redor e humildemente, com fé, consigamos alcançar a Deus. Amém? Tocar
o coração de Deus. Vamos ter um momento de oração. Depois tem mais um tempinho que eu vou precisar de vocês aqui. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. E é firmados no teu poder, na tua grandeza, na tua graça, que nós continuamos a ser igreja, Senhor. E acreditamos que cumpriremos a nossa missão dentro do propósito que o Senhor tem de nos tornar semelhantes a teu Filho Jesus e de reunir filhos e filhas, irmãos de Jesus Cristo, para que juntos a gente viva esta fé operosa, generosa, contributiva, colaborativa e exercitemos, ó Deus, de fato uma fé humilde que se posiciona submissa ao Senhor. Guarda o nosso coração, ó Deus, da vaidade, guarda o nosso coração da arrogância. Já fomos assim. Já sonhamos com coisas grandes demais que nos destruiriam. Já pensamos de nós mesmos além daquilo que devíamos, Senhor. Além da medida da fé que nos fora repartida. Mas hoje queremos atender o conselho das Escrituras e não nos julgarmos superiores a quem quer que seja. Não nos julgarmos melhores do que os outros, Senhor. Não nos considerarmos como mais dignos e mais honrados, mas ao contrário, lembrarmos que é a tua graça, é o teu favor, é a tua bênção, e que a postura humilde agrada o Senhor, enquanto a postura arrogante e orgulhosa te causa repulsa, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que nos contemple na nossa insuficiência e nos ajude, ó Deus. Vivemos dias estranhos, temos que aprender coisas novas porque os dias são diferentes. E já não somos tão jovens, Senhor, para aprender. Mas queremos nos submeter ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos conduza pelos novos caminhos que se abrem, Senhor, pelas novas oportunidades que se avizinham. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade nesse tempo que se chama hoje, Senhor. Somos uma igreja de muitos anos, mas o nosso tempo continua sendo sempre o hoje. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe para que nós prossigamos segundo a tua vontade, a tua boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Amém.